Estão. Então, podemos voltar ao nosso assunto. Onde foi exatamente que paramos? O senhor estava comentando sobre a questão da estrutura ou do resumo. Primeiro houve a aparição às mulheres e esta não foi oficial, depois na Galileia e o senhor entrou em Paulo. Eu disse que houve um fim. E Lucas fala apenas nos Atos, no Evangelho não. Apenas nos Atos ele fala de um fim. Ele usa um número simbólico 40, que é simbólico. Por quê? Por exemplo, a aparição a mais de 500 irmãos de uma só vez não poderia ter se dado num espaço tão curto de 40 dias. E a multiplicação dos fiéis que Lucas mostra nos Atos dos Apóstolos é geométrica. Certamente não se deu num primeiro dia 3.000 batizados. E alguns dias mais tarde, 5.000 batizados. Isto aqui é um pouco mais teológico e com uma pitada de exagero histórico por parte de Lucas, que não era um historiador. Escrevia muito bem, mas não tinha a preocupação da historiografia, sobretudo a historiografia moderna. Porém, volto ao que eu estava dizendo, houve um tempo em que se encerraram as aparições. Isto é, o período fundante acabou. Ou melhor, podemos dizer que encerraram as aparições. O período fundante vai se terminar, como aprendemos, na morte do último apóstolo. Só que não sabemos nem quem foi o último apóstolo e nem quando morreu. Podemos ficar no genérico. Houve um tempo de fundação, um tempo de alicerces, um tempo de revelação e depois isto se encerrou definitivamente, terminando a era subapostólica e se iniciando a era pós-apostólica, que é o início dos padres da Igreja. E a Igreja, quando ela vai sistematizar este processo da morte, sobretudo da ressurreição de Jesus, Padre, é verdade que ela retoma mais o esquema de Lucas para a sua liturgia? Ressurreição, depois ascensão, Pentecostes. Seria por causa do modo como o evangelista Lucas trabalha? A Igreja não privilegia nenhum evangelista com relação a isto. Ela não privilegia. Veja, na liturgia, na oitava de Páscoa, a partir do domingo de Páscoa e durante toda a oitava, ela lê todos os textos das aparições. Lê todos. E não privilegia um em detrimento do outro. Não é? Ela simplesmente crê na ressurreição e oferece a temática da ressurreição para que outros a possam ler. Agora, claro, um trabalho bonito, não é? Crer na ressurreição e saber que esta vida, para nós que temos o privilégio de crer, não é a única, não é a definitiva, nem a mais importante. Ela é provisória. Às vezes, ou melhor, as poucas vezes em que eu sou chamado a fazer uma exéquia ou celebrar uma missa de sétimo dia com igreja repleta, é claro que eu devo falar. E falo percorrendo com os meus olhos o auditório que está diante de mim. E existem muitas pessoas bem interessadas. Outras, infelizmente, devo dizer que não entendem nada do que eu estou dizendo. Estão anos-luz longe de tudo o que eu estou falando. Mas não estou falando outra língua. É que estão num outro mundo que não o meu. Aquelas que estão interessadas, vêm depois comentar
estas palavras podem aumentar, ou podem trazer novamente, ou reacender a nossa fé numa vida após a morte. Nós não morremos no nada, nós morremos em Deus. E somos, se a morte nossa for uma morte com Cristo, ou se Ele nos emprestar ou condividir conosco a sua própria morte, nós teremos o fim que ela teve, a ressurreição e a entrada através da porta estreita, sim, mas a entrada na vida eterna. Agora me resta ainda um pequeno problema que gostaria, duas coisas ainda, não sei se vamos acabar neste programa. Em primeiro lugar, por que se escolheu para o triunfo de Jesus o vocábulo ressurreição? Não se poderia falar no triunfo de Jesus com outro vocábulo? Por exemplo, o vocábulo do rapto. Jesus teria sido raptado. Nós temos isto no Antigo Testamento. Elias foi raptado aos céus. E de modo glorioso, né? Num carro de fogo. Enoque foi raptado para junto de Deus. Só que estes dois aqui, segundo a Escritura, não viram a morte. Não experimentaram a morte. E daí surgir até um dito popular de que Elias voltaria. E que Malaquias, o último dos profetas menores, tem como eco: eu vos enviarei Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Poderia haver um outro título também, além de rapto: exaltação. Por exemplo, no hino de Paulo, ou melhor, pré-paulino, que está na carta aos Filipenses, diz que Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o que vem logo a seguir? Por isso Deus o exaltou. Sobremaneira. Não diz Deus o ressuscitou. Porque se impôs, dentre outros, o tema da ressurreição, ou o vocábulo da ressurreição. Já pensou nisto alguma vez? Não? Porque, certamente, as experiências que tiveram, e daí é preciso que não seja uma só, as experiências que tiveram os levava mais para a ressurreição, achando o vocábulo ressurreição mais adequado para Jesus, triunfante e glorioso, do que os outros dois que eu mencionei por primeiro. E que estão. O glorificado está até no Novo Testamento, na carta aos Filipenses. Acharam mais adequado. Isto é, as experiências que tiveram do ressuscitado: vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne, como vedes que eu tenho. Tendes alguma coisa a comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, comeu na frente deles. As experiências os levaram a, mais adequadamente, falar do triunfo de Jesus em termos de ressurreição. Quer dizer, eles perceberam que um possível ressuscitamento não cobriria as expectativas do encontro com o Senhor. E nem um rapto, e nem simplesmente uma exaltação de Jesus no céu. Padre, agora o senhor falando aí sobre ressurreição e de tudo o que cerca este magnânimo ato, sobretudo para nós que somos cristãos, aqui no versículo 8 do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, diz assim: e nada, as mulheres, né? E nada contaram a ninguém. A pergunta é:
todos os encontros que Jesus teve durante a sua vida pública com as pessoas e as libertações que ele mesmo fizera, ele é que proibira, olhe, vai e não contes a ninguém. E as pessoas saíam contando. Por que diante do fato maior, que é a ressurreição, agora são elas que não contam, as mulheres? Está aqui a resposta, nas 3 últimas palavras, pois tinham medo. Isto é, foi uma coisa tão fora do normal, tão inesperada, tão anômala, que as encheram de pavor. Mas não vem... Aqui vem 3 pontinhos. Não vem dito depois o que fizeram. Marcos não fala de nenhuma aparição no texto canônico seu, certo? Bom, voltando àquilo que eu disse, em primeiro lugar, você é capaz de repetir? Sobre o esquema? O esquema. Porque chegou-se à conclusão da ressurreição? Porque a ressurreição é muito mais que um ressuscitamento. E era o vocábulo mais adequado para se dirigir a Jesus depois da sua morte com as suas aparições. Mais do que um rapto. E mais do que uma simples exaltação. Se bem que podemos juntar a ressurreição com a exaltação, a ressurreição com a ascensão. Podemos. E as duas coisas foram afirmadas. Mas primeiro, a ressurreição. João a une com a glorificação, mas aí é a morte, né? Mas João fala em aparições do ressuscitado também. Tanto no capítulo 20, que é o final do seu evangelho, como no apêndice, escrito bem mais tarde, o capítulo 21, com uma antiquíssima e única aparição a Pedro. O nosso tempo está esgotado, agradecemos a presença e a assiduidade dos telespectadores e nos despedimos até a próxima semana, se Deus quiser. A você e a sua família que nos acompanha através da Rede Vida, um bom domingo e uma boa semana.